Olá! Tudo bem com você? Como que está sendo seu dia? O que você tem para me contar? Vamos conversar, vamos bater papo. Quando você estiver chateado, aborrecido, vem para cá. Vem escutar os vídeos. Eu tenho certeza que vai ter alguma orientação para você no que você está passando. Eu tenho trazido temas que possam te ajudar nos seus sofrimentos, nas suas dores. Esse canal aqui é para isso, entendeu? Para que você possa chegar, possa ouvir, possa se derramar, né? Esse canal, eu pedi ele para Deus, para que eu pudesse expressar aquilo que estava dentro da minha alma. E eu creio que nisso tem propósito de Deus. Tem muitas pessoas que falam comigo, que me mandam mensagem dizendo que tem sido ajudado, tem sido socorrido. E essa é a minha intenção. A minha mãe falava, minha mãezinha querida falava que quem não serve para servir, não serve para viver. Então eu coloquei isso no meu coração, sabe? E eu fiz esse canal para você. Seja bem-vindo. Para você que é meu inscrito, que você possa curtir ao longo do vídeo, compartilhar. Não sai sem curtir, sem compartilhar não, porque aí você ajuda, né? Você fazendo isso, você ajuda a minha página, você ajuda o site a crescer, você ajuda com que o YouTube ele possa entregar a mensagem para mais pessoas. Para você que só está visualizando o vídeo e não é inscrito, que você possa se inscrever, tá bom? Vem para cá, vem fazer parte conosco. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E a mensagem que eu trouxe para ti hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. É sobre o Salmo 23. Esse salmo magnífico, maravilhoso, né? É uma pena que muitas pessoas pegam as suas Bíblias e deixam ela assim, ó, aberta nesse salmo ou aberta no Salmo 91 e não usufrui de nada dessa palavra. Coloca ali no canto como se fosse um amuleto de proteção. Mas se você não fala sobre ele, se você não recita dentro da sua casa, se você não se derrama da forma como ele propõe, você não vai adquirir os benefícios desse salmo. Isso aqui é algo muito profundo, muito espiritual, para que seja aberto numa prateleira e fique por lá. Só que eu quero te dar uma visão diferente desse salmo hoje. Muitos pregadores, eles só querem falar do Deus do Salmo 23. Hoje eu vou te mostrar o outro lado. O outro lado que nos dá um posicionamento de nos colocar debaixo da mão de Deus. Hoje eu quero falar para você da ovelha do Salmo 23. Peço que você fique atento, peço que você fique desperto, para que Deus possa falar contigo. Para que quando você ouvir essa palavra, você entenda o que é dependência do Senhor. Tá bom? Nesse salmo, querido, tem implícito símbolos ocultos que fazem essa divisão de quem é a ovelha, de quem é o pastor, e mostra
Se você ler assim acuradamente, se você prestar bastante atenção nesse salmo, ele vai te mostrar essa questão da dependência, essa questão assim do confiar em Deus para que Ele possa prover, para que você me entenda, prover as nossas necessidades, o nosso bem-estar físico, mental, social, o nosso bem-estar físico, espiritual. Você vai entender verdadeiramente o que é receber refrigério em tempos difíceis. Você vai entender o que é receber direção quando você não tem, proteção quando você tem medo daqueles que tentam contra a sua vida. E também experimentar o que é um amor inabalável. Eu vou te mostrar que nesse salmo, a visão que Davi teve de si mesmo perante o Senhor. Eu não sei se você já leu esse salmo com essa visão. É um dos salmos mais lindos, né? Mais conhecidos, é um dos salmos mais citados. Davi, ele estava assim, bem inspirado, né? Demonstrando o que é confiança sem limites, o que é confiança sem barreiras, sem muros, se dirigindo aí diretamente ao Deus que o criou, né? E assim, também esse salmo, ele é um verdadeiro cântico, ele é um poema celestial, para você realmente encontrar mesmo o refrigério, o alento em meio à sua vida. Mas esse salmo, ele tem um segredo. Da mesma forma que a oração tem segredo, que você não pode fazer a oração de qualquer forma, a leitura bíblica, se você não tiver discernimento diante de Deus, você não vai conceber aquilo que ela se propõe. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem cumprir aquilo que ela foi determinada. Mas se você não a entende, que frutos que ela vai ter na sua vida? Me fala. Davi, ele expressa aqui a confiança gerada intimamente de Deus no seu coração, ao ponto dele assim, ele ir verbalizando a adoração dele em meio a toda a gratidão que ele tinha perante Deus. E aqui ele se coloca como uma ovelha. Leia o texto. Eu não sei se alguém já trouxe esse entendimento para você, mas aqui a oração que ele faz como uma ovelha que depende do seu pastor, né? A inspiração dele aqui é que ele se posicionou como aquela ovelha que precisa do cuidado. Eu não sei, né? Quando você lê esse salmo, o que você sente? Mas o segredo é você orar esse salmo, ler esse salmo, se sentindo realmente como a ovelha, para que você possa receber as bênçãos que daqui provém, tá bom? Você vai me entender, fica comigo, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e eu tenho certeza que você hoje novamente vai sair daqui mudado, modificado, que a sua vida não vai ser a mesma, porque você vai aprender a orar da forma como convém, da forma correta. A partir de hoje, nunca mais você vai ler a Bíblia com seu próprio entendimento. Tá bom? Fica comigo.
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Davi era pastor de ovelhas. Quando ele diz que o Senhor é o pastor dele, quem é a ovelha? Ele aqui é a ovelha. Então assim, Davi ele vivia apacentando as ovelhas no deserto, entre os currais, né, cuidando delas. Para cada manhã ele percorria longas distâncias em busca de pasto verde. E ele cuidava das ovelhas para que elas não passassem fome. E é assim que Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele reconhece que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que não o deixava, não o abandonava, que dava para ele aquilo que ele precisava. Ele reconhecia que nas suas necessidades Deus era com ele, Deus era o pai dele. Entende? É aquele que quando ele clamava, o Senhor vinha e socorria, que não deixava ele sozinho. Davi, ele tinha essa certeza. Davi sabia que o Deus que ele clamava, o Deus que ele buscava era um Deus vivo. Você está passando necessidade, querido, de alguma coisa? Alguma coisa tem te faltado? Você costuma ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e as coisas continuam faltando para você? As suas necessidades mais básicas, você tem passado falta? Como que tem sido a sua situação? Recitar esse salmo da boca para fora não traz provisão. É preciso mais, é preciso um derramamento, é preciso ser ovelha. Senhor, eu sou dependente de Ti. Ai de mim, Senhor, se não for a Sua presença na minha vida, para me abrir as portas, para me dar um trabalho, para que eu possa sustentar minha casa, para que eu possa, sustentar minha família, dar comida para os meus filhos, meu Deus. O que eu vou fazer da minha vida? Se o Senhor me faltar, eu nada terei. Essa é a oração verdadeira que você tem que fazer. Dependência total. Dependência irrestrita. Para que você possa receber de Deus aquilo que Ele separou para você nessa vida. Todas as pessoas têm perante Deus algo que Ele separou para elas. Todas as pessoas têm perante Deus um plano que Ele separou e designou para elas. Nenhuma palavra do Senhor, ela caiu por terra mediante a Bíblia. Tudo que Deus falou na palavra, cumpriu-se. Mas você precisa aprender o segredo da oração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Nós que somos cristãos, o mundo nunca vai entender isso. As pessoas que estão aqui fora, que não confessam Jesus como seu Senhor, que não buscam na palavra o seu conforto,
elas nunca vão saber e nunca vão entender o que é se deleitar em Deus, o que é ser conduzido por seu Senhor. O que é ser ensinado a ser obediente e não negligente para não andar em caminhos tortuosos. Quantas pessoas, né? Não sabem que direção terão em suas vidas, não sabem hoje e não saberão amanhã. Olham para frente e não sabem aonde vão estar, né? Me faz repousar em pastos verdejantes. Me livra daquilo que é prejudicial. Ele me cuida providencialmente, amorosamente. Ele me cerca por de trás e por diante. Esse leva-me é um vocábulo hebraico que significa lidera-me gentilmente. Ele me conduz com cuidado. Ele sabe por onde ele me leva. E ele vai me levar para lugares de sossego, para águas tranquilas, águas de descanso. Geralmente, ovelha que é ovelha, ela não é levada para poder tomar água de correnteza forte, mas para lugares onde a água ela flui suavemente, entendeu? As ovelhas, querido, elas são extremamente inteligentes. Você sabia que a ovelha, ela se automedica? Sabia? Quando elas vão pastar, elas procuram remédios naturais. Eu estava fazendo uma pesquisa em relação às curiosidades, né? E eu vi lá que elas procuram remédios naturais quando elas sentem mal-estar. Quem que ensinou isso para elas? Olha a inteligência do animal. E o que você procura? Que cuidado você tem consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua alma. Você tem se conduzido para a água de descanso na sua vida e na vida dos outros? Você tem deixado com que o Senhor te conduza para esses locais? Ou você vive um tormento que você já se acostumou a ele? Que você nem mais quer ser levado para descansar? Tem que pensar. Você tem que refletir. Aqui você não vai ficar enganado não, querido. Ou muda ou muda. Entendeu? Não tem outro caminho não. Vão parar com esse negócio de viver mesmice, de pegar a Bíblia e ficar lendo, recitando palavra a palavra, versículo a versículo e a sua vida não mudar nada. A sua vida continuar a mesma coisa. Me admiro muito esses pastores, sabe? Esses diáconos, esses pregadores de internet e até na casa de Deus, que quando vão ler a palavra, que quando vão falar dessa palavra pro povo, quantos aí, repara para você ver, eles começam numa parte, aí logo em seguida eles já citam outro versículo que não tem nada a ver com o primeiro, depois eles falam outra coisa que não tem nada a ver com o segundo, aí depois eles jogam para outra questão que não tem nada a ver com o terceiro, aí começa a falar da sua vestimenta, da sua posição, fala da doutrina, e quando termina, você nem sabe aonde ele começou. Aí você pensa e olha, mas do que essa pessoa está falando? Eu saí de casa, eu pedi a Deus
pedi a Deus para poder falar comigo hoje e eu tô com essa confusão mental. A melhor coisa a se fazer é você ter conhecimento. Quer sabedoria? Peça a Deus. A Bíblia fala. A palavra diz que Ele dispensa quem pede. Então, antes de você chegar na casa do Senhor, antes de você congregar, se derrama. Procura entendimento. Entende? Para que você possa saber realmente o que vem daqui, o que está trazendo isso aqui para sua vida, querido. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha que coisa linda. Ou seja, me leva por caminhos retos, através dos quais o Senhor sempre vai me conduzir. Deus, Ele jamais, escuta isso, vai promover situações ruins na sua vida. Às vezes, algo te aconteceu que abalou toda a sua estrutura, mexeu contigo. Às vezes teve um reboliço tão grande aí, tão doído, que você não soube o que fazer. Você não soube a quem recorrer. Você não entendeu nada. Tudo que acontece tem propósito de Deus. Ele sabe por onde Ele te leva, para que você não seja enganado. E eu tenho certeza que os caminhos de Deus são caminhos acessíveis para que você ponha a mão. A direção que Ele te dá é para que você receba a bênção. Quantas vezes Deus liberou algo para você no reino espiritual e na hora que você estava para pegar algo aconteceu, você desviou a sua atenção e a bênção voltou. Não reclame do que você viva. Não reclame. Você não sabe o que vem depois. Você não sabe. Você não sabe qual que é o propósito de Deus. Agradeça. Faça chuva ou faça sol na sua vida. Agradeça. Agradeça, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus, da palavra de Deus. Nós estamos debaixo. Entende? A gente não conhece o que vai ser no nosso amanhã. Mas por onde Deus nos leva é caminho de segurança. É caminho de segurança. Por mais que você me fale, mas tá doendo. Mari, tá doendo, o que eu tô passando tá doendo, o que eu tô passando tá me machucando, o que eu tô passando, eu não tô suportando, eu não tô aguentando. Calma. Calma. Quanto mais você falar que não tá aguentando, não tá suportando, mais as coisas vão se agravar, mais a luta ela vai ser acirrada. Porque no reino espiritual, os seus inimigos vão encontrar em você fraqueza. A Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte. Tá vendo? A gente tem que atribuir a palavra à nossa vida. Chega desse negócio de ficar recitando e as coisas não mudarem pra gente, não mudarem pra você. Vamos acabar com isso. A palavra ela é viva e eficaz para entrar na minha vida, para mudar a minha vida, para mudar a minha situação, para mudar as coisas que eu vivo. Entende? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí, veio completar para você o versículo anterior. Veja bem, Davi, ele aprendeu que a ovelha, ela precisa ser pastoreada, que a ovelha precisa ser guiada, que a ovelha precisa ser conduzida. E aqui, ele está sendo pastoreado, ele está sendo guiado, ele está sendo conduzido.
Ele demonstra claramente que ele está sendo protegido pelo seu pastor. Ele está sendo protegido pelo seu Senhor. Então, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando o seguinte: ainda, Senhor, que eu passe por situações que eu nunca pensei passar na minha vida. Ainda que essas situações arranquem de mim a minha fé, a minha devoção, a minha oração, Senhor, cuida de mim. Senhor, ainda que essa situação que eu esteja passando cerre os meus lábios, cerre os meus cânticos, não me permitam louvar, me ajuda. Não permita, Senhor, que eu pereça na situação que eu estou vivendo. Senhor, mesmo que eu fique calado perante o Senhor, mesmo que eu não consiga orar, Senhor, mesmo que eu esteja assim tão sensível à dor, à tristeza, à mágoa, à angústia, não se aparte de mim a sua presença. Não me deixe. Não me deixe, Senhor. Quando tiver acontecendo algo que eu não entenda, quando a minha esperança ela se esvair, quando a minha fé diminuir, Deus, não me deixa sozinho, não me deixa, mesmo que eu fique cabisbaixo, mesmo que o tempo para mim ele fique cinza, mesmo que a depressão ela bata na minha porta, eu não temerei mal algum, porque é tu que estás comigo. És tu, Senhor. Você consegue sentir isso? Você consegue o que é sentir o que é ser pastoreado por esse Deus? Quantas pregações diz que ovelha é burra? Quantas vezes o mundo aí fora fala que você é ovelha burra? Eles não sabem o que é ser conduzido. Eles não sabem o que é em meio à dor você ter refrigério. Eles não sabem o que é você ter vontade de fazer tanta coisa e segurar, ser tão ofendido, ser tão humilhado, e esperar que Deus faça justiça. Eles não sabem o que é você ser tão afrontado e você não retrucar, você não responder. A Bíblia fala, o Senhor diz: a mim pertence a vingança. Fica de pé, fica parado, que em meio ao vale aí da sombra da morte, você vai ficar de pé e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tua vara, né? O teu cajado me consola. A vara aqui, ele demonstra claramente que ela é um instrumento de proteção, tá? E o cajado é de orientação. Então, eles têm assim, são palavras diferentes com sentidos diferentes. A vara, o bordão, né, afastava aí os predadores.
do rebanho. E o cajado, ele tinha um gancho, né? Aquele gancho é que segurava a ovelha quando se ela caísse em algum local, né? Algum buraco, ele poderia ir lá e pegava ela pelos braços, né? Cuidava do rebanho para que, em meio aos perigos, aquele rebanho fosse resgatado. Davi vivia isso por ser pastor de ovelhas e ele se colocou nessa posição, né? Senhor, Tu és o Deus que me resgata. Tu és o Deus que me consola. Tu és aquele que me livra dos meus inimigos, dos meus predadores. Tu és aquele que quando a luta fica acirrada, quando a batalha aumenta, Tu és aquele que está ao meu redor com os seus anjos me protegendo, me livrando, me ajudando, me orientando para que eu possa prosseguir, para que eu possa continuar, para que eu não esmoreça, para que eu seja forte na peleja, sabendo que as Suas mãos estão estendidas sobre mim e que elas não vão abaixar enquanto eu não tiver vitória. É nesse sentido que você tem que orar. É nesse sentido que você tem que perseguir a sua oração. Você tem que ter certeza que no momento mais intenso daquilo que você está vivendo, Deus está do seu lado, te acalmando, te ajudando, tirando você do perigo, separando você, cegando os seus inimigos quando você passa. Você tem essa consciência? Você se vê assim no reino espiritual? Quem que é você, querido, no reino espiritual? Teve uma vez que no momento de atrevimento, de oração que eu fiz ao Senhor, eu falei, Senhor, por favor, quando eu estiver orando ao Senhor, não confunda a minha voz, Senhor. Não confunda a minha voz, para que a minha bênção não vá para outro local. Deus sabe quem que você é. Deus sabe. Deus conhece a sua dor, querido. Pense que você está sozinho, não. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho. Busca o Senhor enquanto você o pode achar. Se posiciona como uma ovelha dependente. Você vai ver como que as coisas vão mudar para você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Deixa eu te falar uma questão de conhecimento. As ovelhas, elas possuem visão periférica. Elas enxergam mais ao redor do que de frente, né? Por isso que a ovelha, quando ela se afasta do rebanho, ela se perde. Só que é interessante que elas conseguem, a visão delas, né? Elas conseguem enxergar 300 graus, sabia? E com isso, por essa visão periférica, elas conseguem enxergar aí animais aí pelas costas e pelas laterais. Olha que coisa interessante. Elas sabem quando algum outro animal está se aproximando do rebanho. Ovelha consegue guardar expressões faciais. Elas sabem quando alguém lhe sorri, sabia? E elas conhecem quem é do grupo. Você sabia disso? O que Davi
Ele quer mostrar aqui. Aquele que é de Deus conhece e reconhece quem é também. Se a sua visão não tem sido periférica para poder discernir quem está se aproximando da sua vida, quem está sugando a sua força, quem está tirando o seu ânimo, quem está trazendo tristeza, aborrecimento para a sua vida, se você não tiver esse discernimento, você vai sofrer muito. E nessa palavra aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ele traz todo esse discernimento daqueles que não são do grupo, para que você aprenda a andar com o grupo daqueles que são do Senhor, daqueles que são de oração, daqueles que buscam a presença do Senhor, para que a sua cabeça sempre seja ungida. O pastor de ovelhas, ele unge a cabeça da ovelha para que haja proteção, que alívio de pragas. Debaixo de quem você está? Debaixo de qual autoridade você está? Nas suas dificuldades você clama a quem? A quem você delega a sua vida? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui ele mostra a exaltação que vem do Senhor. Ele mostra aqui como que aqueles que intentam contra a nossa vida, eles vão ver a nossa vitória. Como que aqueles que se levantam contra a nossa história, que querem apontar o dedo na nossa cara, como eles que vão ser envergonhados, como eles que vão ser confundidos, como eles que vão ser consumidos. Nossos adversários sendo confundidos e consumidos, a exaltação é nossa. Porque é isso que Deus nos proporciona, é isso que Deus coloca e traz para a nossa vida, para quem se coloca, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do descanso, né? Ele terá. É nesse sentido. É nesse sentido, querido. Você está sendo oprimido pelos seus inimigos? Você está sendo consumido pelos seus inimigos? Tá? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Você é ovelha, você tem pastor, você tem dono. Você tem um Senhor que resolve seus problemas, que resolve a sua vida. Que resolve a sua vida. Para quem que você tem delegado a sua vida? O mundo, ele não vai te dar nada não, querido. O mundo não vai te proporcionar nada não. O mundo não vai te dar descanso. Você tem que saber para quem que você está delegando a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aprenda uma coisa. A ovelha, ela ouve e conhece a voz do seu pastor. Ela é guiada por essa voz. Você tem sido guiado pela voz de Deus? Nós percebemos assim que em toda a nossa trajetória, aliás, percebemos que em toda a trajetória de Davi, como ele foi sido conduzido, como ele andou na presença do Senhor enquanto ele ouvia a voz do Senhor de forma assim tão maravilhosa, né? Mas que quando ele deu lugar aos próprios pensamentos, ele desgraçou parte da vida dele, né? Terrivelmente. Mas aqui ele quer mostrar que mesmo assim nos erros, nos problemas, nos defeitos, nos nossos pecados, ele quer mostrar o quanto da bondade e da misericórdia do Senhor, que elas têm nos seguido, que elas têm nos acompanhado, apesar de muitas vezes nós seguirmos a nós mesmos. Ele mostra assim que quem segue a Deus jamais terá fome, jamais terá sede, jamais terá sua vida importunada continuamente por sol aí escaldante.
mas será sempre guiado para as águas de descanso, terá os olhos limpos e enxutos de toda lágrima, de todo choro, de todo sofrimento, de toda infelicidade. Vai ter consolo na sua pior dor, no seu pior dia. Silencia e fala assim: Senhor, fala comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor é estar debaixo da proteção dEle, é estar debaixo do amor dEle, da bondade e da misericórdia. Você sabe o que é isso? Você já experimentou isso? Querido, se você não ler, não conceber esse salmo como uma ovelha que tem um pastor, você nunca entenderá quem é o seu pastor. Você nunca entenderá quem é aquele que te conduz. Você nunca vai ter uma experiência com ele. Isso aqui é o retrato fiel de Deus e daquele que se coloca debaixo da sua autoridade. Aqui mostra o que Deus faz na vida daquele que Ele conduz. Leia esse salmo e peça ao Senhor para te conduzir, para não te deixar, para te fazer dependente dEle. Fala com Ele: Senhor, eu dependo do Senhor. O que seria de mim, o que seria da minha vida se não fosse a sua presença, se não fosse a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, Senhor? Aonde estaria eu hoje? Aonde estaria eu hoje se não fosse a sua presença na minha vida? O que seria de mim? O que seria de mim, Senhor? Teve um momento na minha vida que eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso de 3 coisas. Eu disse num vídeo anterior: pão para comer, trabalho para me sustentar, casa para morar. O que você tem pedido ao Senhor? E você tem recebido? Era isso que eu queria falar para você. Se posiciona como ovelha que tem pastor. Ovelha não é burra. Ovelha é inteligente. Ovelha sabe seguir o caminho certo quando ela é guiada pela voz do seu Senhor. Tá bom? Seja guiado. Vai, tenta. Tenta mais um pouco. Tá com dificuldade? Fala com Deus. Ele vai te ouvir. Tá bom? Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Que Ele volva o rosto para você e te dê a paz em todos os momentos da sua vida. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoa. Tchau.